Mística. Descobrir o espaço interior. Por Anselm Kohn. Terceira edição, editora Vozes. Tradução de Luiz de Luca. Introdução. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. E caso queira contribuir de alguma outra maneira, também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon, como fez esta pessoa que anonimamente nos presenteou este livro. Muito obrigada, seja você quem for. Peço para que curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal também, porque tudo isso gera diferença em termos de engajamento nesta mídia do YouTube. E também, por favor, orem por mim e por todos nós. Mais uma vez, introdução. De uns anos para cá, tenho notado um novo interesse pela mística. Aquilo que nos primórdios do iluminismo, entre os séculos 17 e 18, passou a ser considerado um caminho irracional e suspeito, hoje volta a ser intensamente buscado por muitas pessoas, que veem na mística o caminho da experiência de Deus, mas também da expansão da consciência, da unificação com o cosmos. Muitos descobriram a mística em outras religiões e ficaram fascinados, por exemplo, com a mística budista, considerando-a um caminho existencial e ao mesmo tempo terapêutico, enquanto que a religião cristã lhes parecia às vezes como seu oposto, até mesmo como algo superficial. Muitos, porém, encontraram a plena manifestação da mística cristã por intermédio da mística oriental e se voltaram para aquela. Em todo caso, a ideia da mística é pouco nítida para muitas pessoas. A maioria a entende como algo que não se limita à crença em Deus, mas que atinge a vivência de Deus. Muitos associam à mística experiências exóticas, tais como visões, expansão da consciência ou êxtase. Para outros, a mística é a busca por atingir, através do contato existencial, o inatingível, Deus. O interesse pela mística não se limita, contudo, às associações que muitas pessoas fazem da mesma com os seus próprios anseios. O que observamos é o anseio pela experiência. Não nos contentamos mais em apenas crer no que nos dizem outras pessoas. Temos que, conforme diz a Bíblia sobre Deus, experimentar por nós mesmos.
Karl Rahner falava de um inverno da Igreja, um período no qual se perdeu a sensação de Deus. Hoje, muitas pessoas vivenciam uma intensa distância de Deus, um obscurecimento de Deus. Nesse inverno, entre aspas, e nessa obscuridade, os cristãos de hoje experimentam em sua busca o que expressam as célebres palavras de Rahner. Abre aspas. O cristianismo do futuro será místico. Caso contrário, deixará de existir. Fecha aspas. Num mundo onde tudo é controlado pelo dinheiro, ansiamos por algo maior, por Deus, que a tudo transcende. Num mundo onde tudo passou a ser explicado racionalmente, onde até a experiência de Deus é tratada no campo da investigação racional humana, procuramos pelo mistério, do qual não mais falamos, diante do qual, na verdade, só podemos nos curvar. Numa época em que o entendimento verbal se torna cada vez mais frio, em que os interesses econômicos e as disposições legais agregam-se cada vez mais entre si, ansiamos por uma experiência que afeta a pessoa como um todo. Nossos sentimentos, nossas paixões, nosso corpo e nossa alma. Se um lado do ser humano tornou-se intensamente forte, e hoje este lado é sem dúvida o da razão, o outro, associado ao sentimento, agora quer ser fortalecido. Assim sendo, a mística costuma ser hoje entendida como um grande anseio por sensações de êxtase. As pessoas sentem a necessidade de se elevarem além do mundo frio da razão. Mística vem do adjetivo grego místicos, derivado dos verbos mio, fechar olhos e boca, para gerar um mistério internamente, e mieo, penetrar no mistério. Entre os gregos, mística significava, a princípio, a iniciação nos mistérios, na qual uma pessoa se unificava com o destino da divindade e passava a participar do poder divino. Mas Platão concebeu também uma ideia filosófica da mística, que descreveu como a ascensão da alma à contemplação espiritual de Deus. Para a filosofia neoplatônica, a mística é o conhecimento de uma verdade oculta no mistério, um conhecimento que só aquele que se desliga do mundo pode obter, podendo assim contemplar mais profundamente o âmago da divindade. Outro anseio que se tem revelado dentro do atual conceito místico é o de silêncio e paz. Sofremos com o desassossego característico da época em que vivemos. Muita gente tem a impressão de estar numa roda de hamster, da qual não conseguem encontrar a saída. Neste caso, a mística define-se como um caminho para o silêncio interior, para a paz e o sossego. A mística associa-se à meditação, a um caminho que nos leva ao nosso próprio centro, ao nosso espaço interno de silêncio, onde Deus reside. Lá regressamos a nós mesmos e encontramos nossa paz interior. Outro aspecto a observar nesse contexto é o fato de que as pessoas hoje tendem cada vez mais à solidão, em cujos domínios absorvem-se em seu individualismo. As pessoas vêm abandonando seus já restritos contatos sociais, embora frequentemente sofram por estarem isoladas. Falta-lhes a vida em comunidade e a segurança que nela podem encontrar. Alguns então decidem voltar ao relacionamento social, procurando-o conscientemente. Outros anseiam pela unificação consigo mesmos, com toda a humanidade, com Deus e com o mundo inteiro. Numa época em que os homens se tornam cada vez mais desenraizados, eles anseiam pela união com as raízes. Eles anseiam pela plena união com as raízes. Embora hoje tudo pareça ser possível, ainda resta a morte como a grande ameaça. O medo da morte hoje está mais intenso do que nunca, por mais oculto que esteja sob o tumulto e o ativismo. Em função desse medo, as pessoas anseiam por algo que transcende a morte, por uma base firme que nem ela possa destruir, por uma unidade com Deus que sobreviva à morte. Na mística, pressentimos que a morte não pode nos apartar do amor, seja ele humano ou divino. Por fim, outro anseio que também se percebe no âmbito da mística é o da liberdade. Um fato frequentemente evidenciado é o de que os místicos sempre foram homens livres, que muitas vezes manifestaram-se inclusive contrários à igreja institucionalizada.
A experiência da contemplação, e os místicos são homens contemplativos, sempre conduz à liberdade, segundo uma citação de Martin Heidegger. Contemplar é algo que posso e devo fazer por mim mesmo, que não transmito a ninguém. Sou eu que gero minha própria experiência, o que me proporciona a liberdade. Muitos, porém, consideram falsamente a ideia de liberdade através da mística. Enfatizam a liberdade como uma oposição às instituições, mas em seu próprio meio, há seguidores da mesma ideologia que acabam instituindo novos dispositivos autoritários. Essas pessoas ficam entrincheiradas no limite de suas experiências e não admitem qualquer questionamento. Fazem de suas experiências pessoais um dogma e não se dão conta, em hipótese alguma, de que se tornam tão autoritárias quanto as instituições que combatem. A mística é entrelaçada à história do cristianismo. Os místicos sempre procuraram uma resposta a dar para os anseios de sua respectiva época. A história da mística cristã tem sido sucessivamente observada sob este aspecto. Naturalmente, aqui só podemos exemplificar este detalhe. Para quem quiser se aprofundar no assunto, recomendamos a grande obra em 4 volumes do investigador místico americano Bernard McGinn, The Presence of God, A History of Western Christian Mysticism, A Presença de Deus em tradução livre. Pessoas espiritualizadas frequentemente se perguntam se devem considerar-se pessoas místicas. Parece-me arriscado identificarem-se com a imagem dos místicos mais antigos. Considero necessário encontrar na tradição o auxílio da mística, de modo a vivenciar Deus e seguir o caminho místico que conduz a Ele. Mas quem se identifica com a imagem típica dos místicos corre o risco de se tornar cego ante seus próprios aspectos sombrios. Quem assim procede tende a colocar-se acima dos outros e a fazer-se importante para eles, por causa de sua mística. Na linguagem da psicologia, isso se chama, segundo Jung, o perigo do ego inflado, em cuja ocorrência a pessoa dá-se ares de grandiosidade, ares grandiosos, auto-intitula-se místico e pensa que não precisa mais ocupar-se com dogmas cristãos e postulados de fé, porque está acima de qualquer religião concreta. Para os verdadeiros místicos e místicas, a humildade sempre foi um importante indício da aptidão para administrar as próprias experiências em harmonia com os ensinamentos cristãos. Essas características podem ser observadas, por exemplo, em Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que podem ser ouvidos aqui no canal. Entretanto, não é preciso restringir a seres espiritualmente muito elevados o reconhecimento de tais capacidades. Podemos democratizar plenamente o conceito. Ao falar do cristianismo do futuro, como dirigindo-se a místicos que vivenciaram Deus, Karl Rahner referiu-se a todos os cristãos e cristãs. Todos nós podemos vivenciar Deus e, neste sentido, tornarmos-nos místicos. E devemos, de tal forma, libertar este conceito da ideia de mistério, segundo a qual só os altamente abençoados podem tornar-se místicos. Ao escrever este livro sobre mística, faço-o com plena humildade. Tal como vocês, cara leitora e caro leitor, estou no caminho para Deus. Tal como vocês, obtive experiências com Deus, mas não posso reter nem alardear essas experiências. Sobre experiências com Deus, só podemos falar com prudência e cautela. Caso contrário, estaremos utilizando a conversa sobre Deus para nos colocar em evidência. Eu gostaria de concluir a respeito da história da mística, em particular na tradição cristã, e em seguida confrontá-la com o caminho da psicologia, integrando esta à dimensão mística de nossa fé. No primeiro capítulo, as 4 perguntas básicas da humanidade. Já vimos na introdução que as pessoas que buscam Deus e a experiência divina são tomadas por intensos anseios que procuram acalmar através da mística. Esses anseios não são outra coisa senão a busca por respostas
e algumas perguntas fundamentais que, ao longo de nossa existência, constantemente ouvimos. Em seu livro Psicoterapia Existencial, o renomado psicanalista americano Irving D. Yalom mencionou 4 perguntas básicas que, em seu ponto de vista, são referentes à morte, à liberdade, à unidade e ao sentido. A mística genuína responde a estas questões afirmando que, através delas, o homem amadurece e atinge seu verdadeiro ser. Mas ocorrem também respostas evasivas, com o fim de evitar a incursão nesses temas básicos da vida humana, como também observa Yalom. Primeiro, a pergunta a respeito da morte. Para afastar o medo da morte, dispõe-se de 2 recursos diferentes: sentir-se como um ser especial ou ansiar pelo grande libertador. Essas 2 estratégias se observam inclusive em pessoas que se dedicam ao caminho místico. Muitos meditam e leem textos místicos para se colocarem acima dos outros. Esses dizem: os outros seguem o caminho comum, mas eu me decidi pelo caminho interior. Os outros são superficiais. Eu vivencio experiências profundas. Grande é o perigo de que a mística passe a servir para alguém fazer-se importante. Trata-se de um meio de espantar o medo da morte. Não se consegue admitir a própria transitoriedade e limitação. Outro perigo que pode ocorrer é o de seguir um guru, procurar um mestre espiritual. Já nos primórdios da vida monástica, havia a figura do ancião que orientava os jovens monges, mas este nada tinha de guru. Não agregava discípulos em torno de si. Mesmo Teresa d'Ávila e João da Cruz, ambos conhecidos místicos cristãos, não quiseram discípulos, porque não se consideravam mestres, e sim seres humanos que buscavam um caminho interior e transmitiam suas experiências a outros que lhes perguntavam a respeito. Hoje, muitas pessoas entregam seus anseios espirituais a homens dos quais não conseguem mais se afastar. Aquele que aceita uma entrega dessas e sente-se um mestre, já caiu na própria armadilha. Não percebe mais as próprias falhas e, pelo contrário, suas falhas parecem indícios de uma profunda espiritualidade aos olhos dos discípulos, que se tornam cegos ante as extravagâncias e o estilo autoritário do mestre. E, por fim, como observa Yalom, eles se valem do grande mestre para espantar o medo da morte. A mística genuína dá uma outra resposta à pergunta sobre a morte, conduzindo a uma experiência que transcende a morte. Quando me vem à mente que Deus reside em mim, sei que nem a morte pode derrubar este Deus interno. Na morte, Cristo me conduz à morada que Ele reservou para mim. Os místicos convivem com a morte, sabem o quanto a vida é curta. Não fazem questão de chegar à velhice, talvez até mesmo anseiem por morrer, para ver a descoberto o mesmo Deus que aqui vivenciaram diversas vezes. A morte os faz lembrar sua mortalidade e, ao mesmo tempo, é para eles uma porta para a verdadeira vida. Portanto, geralmente suas experiências místicas são para eles como morrer. Morre o homem velho. Os místicos falam da morte do ego, que não significa uma autodestruição, mas se refere às nossas ocorrências na vida diária, na qual sempre morremos diversas mortes. Quando uma empreitada não chega a bom termo, quando um relacionamento é rompido, quando ficamos doentes. Aí nos vêm as ilusões de que, através da psicologia, da espiritualidade ou de um modo de vida saudável, podemos garantir nossa sanidade e o êxito dos nossos empreendimentos. O eu com E maiúsculo, vai rompendo com essas ideias a respeito da vida, na medida em que Deus vai ganhando mais espaço em nós. Na morte, no término de nossa vida, culminam todas as pequenas mortes que morremos a cada dia. Portanto, para os místicos e místicas, a morte está sempre presente e significa para eles a porta para a vida verdadeira. Segundo, a pergunta a respeito da liberdade. A segunda pergunta se refere à liberdade do homem.
A humanidade anseia por ela e, ao mesmo tempo, teme-a. Deus é sempre o Deus que nos liberta. Quem vivencia a Deus experimenta a liberdade, torna-se livre da dependência, do julgamento e das expectativas dos outros. Para os primeiros cristãos, esta foi uma experiência essencial. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Assim, Paulo descreveu a constatação fundamental que obteve em seu encontro com Jesus Cristo. Mas esta liberdade interior dos místicos não significa que eles não observam regras. Esta liberdade interior dos místicos não significa que eles não observem as regras. Muitos místicos e místicas vivem em comunidades. Eles seguem o caminho da liberdade interior, porém submetem-se às normas de sua respectiva comunidade. Não precisam defender sua liberdade implacavelmente, desconsiderando as regras. Na verdade, eles vivem internamente livres de pensamentos e sentimentos. Não perdem essa liberdade por estarem no claustro de uma comunidade monástica. Nos escritos de Teresa d'Ávila, por exemplo, eu percebi indícios dessa liberdade interior. Ela escreveu sobre o que pensou e sentiu, confiou em seu próprio coração, não sentiu necessidade de comprovar seus pensamentos ou justificá-los por meio de argumentos teológicos e teve a coragem de, sendo mulher, manifestar sua opinião quanto aos homens que, na época, comandavam a igreja e depreciavam as mulheres. Teve que conviver com a Inquisição. Mas esta não pôde impedi-la de trazer à baila aquilo que sentia e considerava importante. Entretanto, ela não viveu uma liberdade no sentido absoluto. Não se rebelou contra tudo. Pelo contrário, viveu sua liberdade num contexto plenamente regular. Aquele que diz que sua liberdade só será autêntica caso se revolte contra tudo e todos, não percebe o quanto aprisionado ainda está. São Bento afirmou que o monge deve fazer apenas o que dita o regulamento do claustro e seguir o exemplo dos mais velhos. E isto não é nenhum sinal de subserviência, e sim de liberdade. A experiência mística conduz a uma liberdade interior que por nada pode ser satisfeita, nem por normas, nem pela estreiteza mental das pessoas obtusas. Jesus nos mostra um caminho análogo. Quando tiverdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos escravos inúteis. Fizemos apenas o que tínhamos de fazer. Quando tiverdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos escravos inúteis. Fizemos apenas o que tínhamos de fazer. Lucas, capítulo 17, versículo 10. A verdadeira liberdade consiste em fazer o que nos cabe fazer no momento, o que pesa sobre nós mesmos e sobre o próximo. Não devemos nos sentir especiais, mas apenas fazer o que está na pauta, agir de acordo com o momento. Este ensinamento de Jesus também é encontrado em citações da tradição do Zen budismo. Apenas fazer o que é necessário no momento e não se colocar acima de tudo. O mesmo podemos dizer em relação à sabedoria chinesa. O Tao, dizem os chineses, é o costumeiro. Quem se entrega ao costumeiro sem tentar fazer-se importante ou colocar-se acima dos outros, este é verdadeiramente livre. Terceiro, a pergunta a respeito da unidade. A terceira pergunta que devemos considerar em nossas vidas se refere ao isolamento. Irving D. Yalom definiu uma diferença entre o isolamento interpessoal e o intrapessoal. O primeiro, interpessoal, significa solidão,
a sensação de estar isolado dos outros e sofrer com a ausência do relacionamento, a incapacidade de encontrar meios de aproximação com outras pessoas. O segundo, o intrapessoal, é a incapacidade de harmonizar os diversos elementos que temos dentro de nós mesmos. Sentimos-nos internamente desintegrados. Nossas diversas necessidades e aspirações estão dispersas e não conseguimos reuni-las. A mística da unidade, conforme descrita por Evagrio Póntico e outros eclesiásticos gregos, leva à unidade interior das faculdades psíquicas, mas também à união com outras pessoas. A mística da unidade leva à unidade interior das faculdades psíquicas e também à união com outras pessoas. Quem vivencia a unidade com Deus também experimenta o estado de harmonia consigo mesmo, o que nos torna aptos aos relacionamentos. Mas unidade sempre requer polaridade. Unidade não é sinônimo de uniformidade, e sim a harmonização de diferentes aspectos dentro de nós. A experiência da unidade, porém, sempre volta a dar lugar à dispersão. Não há unidade permanente, é sempre uma experiência de momento. Há também pessoas que seguem um caminho místico e são fanáticas por unidade, mas só em função de realçar sua aptidão para o relacionamento religioso. Por não se disporem a encarar sua incapacidade, escapam associando-se às coisas sacras. Mas fugir da dor não redime do isolamento. Só quando reconhecemos e aceitamos nossa dificuldade de relacionamento é que o caminho místico da união pode transmutá-la e redimi-la. E quarto, a pergunta a respeito do sentido. A quarta pergunta se refere ao sentido, do qual todos necessitam em sua vida. A mística nos apresenta um sentido que nos serve de guia para a vida. Não se trata de um grande esforço. Não é nada mais que buscar Deus. Quem vivencia Deus, assim vive a existência. Isso é bom conforme é. Na contemplação sempre ocorre a aceitação das coisas conforme são, a concordância com nossa respectiva trajetória de vida. Deus é o sentido exato da nossa vida. Teresa d'Ávila proferiu a célebre frase: Deus é suficiente. Quem encontrou Deus não precisa mais procurar um sentido para viver, porque em Deus realiza o sentido profundo da sua vida. A procura por Deus o mantém ativo, faz com que queira sempre ir mais adiante e o leva a uma saudável emoção. Isso não quer dizer que Deus, como sentido transcendental de nossa vida, vai impedir que encontremos um sentido para nossas aspirações também aqui na Terra. Enquanto procuramos Deus, devemos cultivar também neste mundo nosso ideal de vida, que se torna visível para os outros. Muitos místicos desligaram-se do mundo a tal ponto que não deixaram impressão alguma nos campos desta terra. Não ficou bem definido o que eles trouxeram à luz com suas vidas. O caminho místico, no entanto, deve ser acessível também aqui, neste mundo. Caso contrário, não será a experiência de Deus, que em Jesus Cristo assumiu um corpo e, como homem, deixou sua marca. Na mística, não só como referência, mas pela incursão direta em seu contexto, psicologia e religião se vinculam estreitamente e compartilham férteis abordagens. A psicologia se propõe a aguçar nossa percepção de quando a mística dá uma resposta positiva às 4 perguntas básicas dos homens, mas também de quando eles evitam a pergunta. Além disso, ela estabelece os critérios que caracterizam uma experiência divina autêntica. A psicologia transpessoal se desenvolve nos Estados Unidos desde 1960, mas teve seus pais precursores, tais como Jung e Roberto Assagioli, fundadores da
da psicossíntese, me perdoem, fundadores da psicossíntese. Um dos mais importantes autores americanos atuais desta linha é Ken Wilber. Ele examina a relação entre mística e psicologia. Seu foco principal está tanto na mística budista quanto na cristã. Um dos capítulos de seu livro, Ero Cosmos Logos, é dedicado a Teresa d'Ávila e ao mestre Eckhart. Nos últimos anos, entretanto, não tem sido satisfatório a psicologia acompanhar a mística de modo apenas crítico. Na verdade, é fato conhecido há aproximadamente 40 anos que muitos psicólogos são fascinados pela experiência mística. É principalmente a psicologia transpessoal, aqui citada já, que lida com fenômenos místicos e que reconhece na mística um caminho terapêutico. Na visão dos psicólogos de hoje, a mística voltou a ser moderna. Eles tomaram conhecimento da sabedoria contida nas tradições místicas ocidentais e orientais, bem como de sua semelhança com os métodos terapêuticos que eles próprios desenvolveram.